Você acha que dá pra identificar, não sei se eu não sei o nome certo, mas é uma síndrome de Hirschsprung. É Hirschsprung que fala? Tem. Dá pra ver no ultrassom? Então, existe a síndrome, conjunto de sinais e sintomas, né? Sim. Então, os sinais e os sintomas ali você não vai ver, mas você vai ver, sinais você vai ver, sinais de alterações, né? Então, se existir uma alteração morfológica, que essa alteração morfológica seja muito evidente, você vê. Por exemplo, depende da resolução do aparelho. Muitas vezes depende da curva de aprendizado do examinador. Porque você pega um ângulo que, por sua vez, vamos supor, tem uma alteração cardíaca. A criança tem uma alteração cardíaca. Essa alteração cardíaca, vamos supor, uma comunicação atrioventricular. Uma comunicação interventricular, entre um ventrículo e outro, fica mais fácil. Você pega ali, é milímetros. Então, dependendo do corte ou a rapidez com que você faz, a atenção com que você impõe aquilo ali, você vai fazer um ângulo no qual você vai passar por essa lesão. Entendeu? É a hora, por isso que o exame tem uma probabilidade estatística de 82%. 18% não é detectado. É igual para síndrome de Down. Tem um exame que é feito entre 11 e 14 semanas, que é para rastreamento cromossômico. Síndrome de Down, lembrando que síndrome de Down é aquela que antes era chamado mongolismo, tinha todos aqueles aspectos preconceituosos. Mas as pessoas acham pela cabeça do neném, não vê? Não. Não vê? Você acha que você vai ver uma somatória de alterações. Pela cabeça, minto. O que você vai chamar de cabeça, é a nuquinha. É a translucência nucal. E ela só tem uma fase... ali, né? Isso. E ela tem uma fase no qual é detectado isso, entre 11 e 13 semanas. A maior sensibilidade do exame, para ser feito de forma bem rigorosa, que se aumenta significativamente a estatística, é entre 12 a 12 semanas e 6 dias. Por isso tem que fazer o pré-natal completo. Exato, a importância do pré-natal bem feito. Ah, mas e se tiver síndrome de Down ou não tiver síndrome de Down? Beleza. Lembra que é rastreamento? Então, eu fiz o exame, chama rastreamento positivo. Então, tem síndrome de Down? Não necessariamente. Se deu positivo, a translucência está alterada, pode ser que 18% daquela estatística, lembra que só detecta 82%? Sim. 18% pode passar, pode dar positivo que seu filho, no exame, vai ter, mas com uma sensibilidade de 82%, que ele vai ter síndrome de Down, mas existe 18% que não vai ter. Por exemplo, eu tenho uma postagem que eu fiz, que eu até mostrei que eu acompanhei o pré-natal inteirinho da criança. Ele nasceu com síndrome de Down. E deu tudo negativo. Sério? Mas, como eu te disse, se você tem 260 mil, 18%, você vai ter um número muito maior do que isso. E graças a Deus, que tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Sim. Tanto um como o outro, eu não consigo ver negatividade numa criança com síndrome de Down, até porque síndrome de Down que tira o preconceito existente. Não é doença. É uma alteração cromossômica. Sim, é uma trissomia do cromossomo 21, certo? Bom, e você tem outras trissomias, que é a síndrome de Patau e de Edwards, que não vem ao caso, é incompatível com a vida. Que é a síndrome do miado do gato, a criança nasce com aquele chorinho que parece um miado do gato e depois vem a falecer. Bom, visto isso, então, o pré-natal, você viu lá, tem síndrome de Down, você vai passar por um aconselhamento genético. Então, as cidades que têm, os ambulatórios, as instituições que têm um pré-natal, que faz um pré-natal bem adequado, tem tudo isso que faz um pré-natal adequado, você vai fazer ali um aconselhamento genético. O que é um aconselhamento genético? Você vai informar a paciente, porque muitas vezes ela acha que aquilo ali não tem, e são crianças extremamente especiais. Muito especiais. Muito especiais. Até porque é igual o autismo, tem aumentado muito a incidência de autismo. Que nós temos tanto puxado aqui, que se entrar no autismo, aí que eu vou para uma viagem tão profunda. Pode viajar, mano. Não. Vocês têm que dormir, gente. 22 horas, olha aí. Quer marcar o 2.0, então? Quando quiser, é só chamar. Vamos fazer um semanal, porque aqui dá para fazer... Então, essas crianças são extremamente especiais. Especiais mesmo, no sentido de especial. E muitas vezes, num primeiro impacto, existe um impacto social, que as pessoas se perdem. Por isso que a informação, o conhecimento é
o maior poder que um ser humano pode ter. Uma gravidez ectópica. Dá pra identificar também no ultrassom? Esse é bem tranquilo. Sério? Sério. Não é algo difícil. Não. É por isso que eu tô falando assim, eu tô perguntando, isso pode, porque assim, cara, com o podcast eu aprendi, por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia hoje, o primeiro médico que eu vou é no anestesista. Eu não agiria assim antes do podcast. Hoje eu aprendi. Cara, se eu for fazer algum procedimento... Eu vou no anestesista, vou trocar ideia com ele primeiro e ainda vou ver quem que ele aconselha pra mim fazer. Quem que você acha que é melhor ali? Porque ele tá acostumado à cirurgia, ele sabe quem que é bom, quem que não é, ele consegue ver tudo isso. Eu tenho formado na minha cabeça. E eu vejo que tem muita mãe que vai fazer ultrassom com ginecologista e tudo bem. Mas às vezes o cara não tá apto para identificar problemas, que às vezes um cara que é radiologista, que mexe com ultrassom ali o tempo inteiro ali na vida dele, consegue fazer. Sim, mas existe aqui também muitos ginecologistas excelentes na área de ultrassonografia, sem sombra nenhuma. E como eu te disse, na radiologia, há uma certa também, os colegas assim... Como não quer mais um contato com o paciente, não é porque não quer o contato propriamente dito, mas tipo assim, ele quer mais, ele não é uma pessoa que... Ele aperfeiçoou em uma outra área que também tem, né? Isso. Eu tive demanda pra tudo, que nasceu com essa Hirschsprung que eu te falei, e minha esposa perdeu um bebê também, porque era de gravidez ectópica. E sua filha, quais o que ela tem? Não, tudo, fez o procedimento na UFO, fez a cirurgia, tudo, né? Porque ela nasceu com... Acho que o intestino não é ligado com ânus ali, né? Isso. E aí ela tem que fazer cirurgia, teve que ligar isso tudo, e hoje tá tudo bem. Né? Mas eu também conheço outros bebês que nasceram em casos até mais graves que o dela. Tem um parente de São Paulo que tinha um bebê que, se ele tivesse mamado, ele tinha morrido. Porque tinha estenose. Não tinha nada ligado aqui, era um negócio muito louco. Aí né? Ou pode ser uma estenose ou uma genesia. Aí genesia é incompatível com a vida. E nada disso foi identificado no ultrassom. Tinha uma estenose, né, do tubo gástrico ali, em determinada posição. A minha esposa, na gravidez ectópica, né, foi lá e fez o exame, tá grávida. Gravidez ectópica, talvez nós não falamos. É legal falar. Gravidez fora do né? útero. Né? Então, uma gravidez que é fora da cavidade intrauterina. Então, tudo isso é ectópica. Né? Uhum. Ela pode ser nas trompas, pode ser no ovário, pode ser dentro da cavidade abdominal. Né? E é incompatível com a evolução. Tem que tirar na hora ali, a hora que identifica, né? Até porque é muito comum, é uma causa, principalmente cidades que não fazem um pré-natal bem feito, né? É uma causa de dor abdominal, de abdômen agudo, né? E a pessoa ali rompe e ela tem morte por hemorragia. Pode levar a mãe à morte, né? Pode. No caso, a minha esposa, por exemplo, na segunda, fez lá, né? Tá grávida. Aí depois fez de novo. Não tá grávida mais não, perdeu o bebê. Aí foi embora, entendeu? Aí a gente tem que associar com beta-HCG. Não tá grávida não? Isso é uma possibilidade. Mas a hora que eu vejo que não tá grávida não, a primeira coisa eu tenho que olhar os ovários. Aí eu tenho que olhar os ovários e a trompa de Falópio, a tuba uterina. Então você vai ver ali a região, a topografia, e você vai ver, sempre não significa que ali, dependendo... as semanas de gravidez que você está, você pode não ver, mas existem alguns mecanismos, você pode não ver ali o embriãozinho implantado, mas existem alguns mecanismos que aí é a estrada, né? A sua curva de aprendizado, que você vai jogar o Doppler, por exemplo. Você vai ver uma área mais hipervascularizada, um ovário mais hipervascularizado. Esse ovário hipervascularizado pode ser o quê? O corpo lúteo, pode ser o ovário que ovulou? Pode, mas aí vai do seu expertise, dá uma área cística formado, então você tem que ficar atento, aí envolve também o médico que está fazendo, o ultrassonografista, ter também uma avaliação que você vai ter que avaliar com beta-HCG. Por exemplo, na gravidez ectópica, o beta-HCG, você acha que perdeu a gravidez? Beleza, perdeu, mas e o beta-HCG continua ou não? Então aí, tá produzindo beta-HCG ainda, então essa paciente está grávida, eu tenho que procurar. Eu tô com uma dorzinha aqui ainda, é comum. Eu odeio essa palavra, eu acho que eu tenho que dar atenção para o paciente. Se o paciente virar para mim, eu não encontrei, porque é muito comum falar assim, eu faço o exame e falo assim, não tem nada, o paciente está com dor. Como não tem nada? Tem alguma coisa. Não tem o que eu visualizei. E é comum também o paciente, eu fiz exame, deu tudo negativo. Não, você fez exames que deu negativo o quê? Para aquilo que está pesquisando.